Dando continuidade à confecção do nosso plano, a gente já veio aqui em outras opções, já verificou se os elementos que vou utilizar estão disponíveis, já veio aqui em plano de curso, já selecionou o nosso plano de curso, já aceitou e ele agora faz parte do nosso diário. Vamos dar continuidade à confecção do plano de aula. No meu caso, eu vou fazer um plano de ensino fundamental. Tá? Já vimos o que vai ser apresentado nesta tela desde a hora em que eu abro até tudo que eu posso ver nela. Agora eu vou clicar em novo plano. Vamos aqui escolher o nono ano D. Vou escolher língua portuguesa no mês de fevereiro. Entendemos o funcionamento das datas, que datas que não estão disponíveis não podem ser utilizadas. Coloquei um monte aqui para a gente entender isso. Não podem. Então, as datas que estão disponíveis vão estar na cor laranja e o sistema vai dizer para mim quantas eu tenho para utilizar. Vamos aqui no dia 8. Chegando neste ponto do plano de aula, a primeira coisa que eu vou observar, o sistema verifica a data na qual eu estou e é em cima deste mês que ele vai disponibilizar as habilidades que foram selecionadas pela coordenação em conjunto com os professores para este momento, para o mês de fevereiro. Aqui ele me diz quantas aulas eu tenho, e são estas aulas que eu vou ter que estar registrando no meu plano. Tá? De cara ele me pergunta se eu quero utilizar um tema central. Se eu disser que sim, ele vai deixar que eu coloque um tema aqui. Como foi colocado aqui o exemplo, a importância dos rios para as sociedades antigas e nos dias atuais. No meu caso, não vou utilizar um tema central. Aí ele me pede para selecionar um objeto de aprendizagem. Aqui eu já observo o seguinte, eu só tenho objeto de aprendizagem, recursos, metodologias e avaliações. Quando eu clicar aqui, o que vai estar aqui disponível? Aquilo que os professores disseram que seria utilizado neste momento do ano, no mês de fevereiro. Observem que o objeto aqui, apreciação e réplica, já está ligado à sua unidade temática nas outras disciplinas ou eixo em inglês, e em que aqui no caso de língua portuguesa a gente vai ter a prática de leitura. E já ligado também à sua habilidade. Com isso, o sistema vai entender que quando eu seleciono este objeto de aprendizagem, ele já deve informar qual a prática de linguagem a qual ele pertence e trazer a habilidade e colocar no meu plano. Tudo de forma automática, eu não preciso me preocupar com isso. Quando eu seleciono aqui um objeto, observe que ele traz para mim, olha, comentários e possibilidades da habilidade. Caso existam esses comentários na BNCC, quando eu clicar aqui, ele vai me dizer o que deve ser feito, o que pode ser feito com aquela habilidade que foi selecionada. Ele me traz a habilidade aqui, né, me traz um comentário da habilidade, ele me traz as possibilidades de utilização, inclusive me diz se existe alguma habilidade que pode ser utilizada em conjunto com aquela, ou que tem efeito semelhante na sua aplicação. Aqui ele me traz algo muito interessante de ser observado agora, porque é isso aqui que a coordenação, supervisão vão estar acompanhando. Tá? O conteúdo do dia, o registro da aula. Veja que eu tenho duas aulas. Então, clicando aqui, ele quer que eu diga exatamente o que foi utilizado na primeira aula e na segunda. Imagina que na primeira aula eu coloquei lá o conteúdo. Vi lá no meu livro, está lá o conteúdo que foi dado naquela primeira aula. Coloquei. Na segunda aula, o que eu vou colocar? Ora, se eu dei a mesma coisa, eu só vou dar um Ctrl C e dar um Ctrl V aqui e colocar a mesma coisa na aula 2. Né? Se for a mesma coisa. Se for outra coisa, não. Eu vou colocar o que foi dado naquela segunda aula. Ah, houve aqui uma avaliação. A escrita, por exemplo. É o conteúdo, o registro, vai registrar exatamente aquilo que foi dado naquela aula. Isso é muito importante, porque é isso aqui que vai ser enviado para o pai do aluno. O aluno vai ter o app em mãos e vai receber exatamente este conteúdo que você informar aqui. E detalhe, com antecedência mínima aí de uma semana, ele vai estar recebendo esse conteúdo nas mãos. Ele já vai saber que nesta data do dia 2, nestas duas aulas vai ser dado na primeira isso e na segunda vai ser dado isso aqui. Tá? Continuando, o professor, no caso aqui de língua portuguesa, pode também estar utilizando os descritores. Tá? Ele pode chegar aqui e selecionar. Inclusive, eu vou utilizar esse descritor nesta aula. Bom, mais abaixo, eu vou selecionar os recursos que vou utilizar, deixando claro que aqui vão estar disponíveis, ou lembrando, né, que vão estar disponíveis aquilo que eu selecionei, como sendo os recursos que eu quero encontrar aqui.
Vou colocar que eu quero data show nessa aula e vou adicionar mais um recurso e vou dizer que eu quero também utilizar quadro, pincel e apagador. A mesma coisa no caso da minha metodologia. Só tem um disponível porque eu só disse lá que queria uma apenas. Não vai ser o caso. A gente vai ter quantas eu disser que quero aqui. Avaliações, mesma coisa. Eu vou chegar aqui e vou selecionar uma avaliação qualquer que quero utilizar. Bom, o meu plano de aula está completo. Tá? Selecionei o objeto, já verifiquei o que é que pode ser trabalhado com ele, com esta habilidade. Já informei o conteúdo de cada aula. No meu caso, ainda selecionei um descritor para ser utilizado. Já informei os recursos, metodologias e avaliações. Para concluir o meu plano, agora basta clicar no botão Enviar plano. E pronto, olha só, o meu plano de aula, meu primeiro plano de aula aqui no caso, né, já está criado. Língua portuguesa, apreciação e réplica, o conteúdo da aula 1 e o conteúdo da aula 2 nesta turma. Vamos ver como é que ficou o nosso plano. Clicar em impressorinha. E está aqui o meu plano. Veja que ele trouxe a prática de linguagem, quando lá, fazendo o plano, eu só selecionei o objeto de aprendizagem. Porém, ele estava ligado a esta prática de linguagem. O objeto está aqui. E estava ligado a esta habilidade da BNCC. E ele já trouxe e colocou aqui para mim. Também colocou o conteúdo de cada aula que eu dei. Também colocou o descritor que eu utilizei, as metodologias, os recursos e as avaliações. O plano de aula está pronto, foi confeccionado e já estou aqui podendo visualizá-lo, imprimir se quiser apenas guardar um PDF, eu abrir quando eu quiser abrir. Tá? Ele me informa exatamente o plano que foi feito aqui.